Imagine um tempo antes da vinda de Cristo, antes das palavras escritas, antes da ascensão e queda dos impérios. Nesse passado distante, viveu um homem chamado Enoque. Ele caminhava pela terra quando suas paisagens ainda eram novas, e os ecos da criação ainda reverberavam no ar. Mas Enoque não era apenas um homem comum. Ele carregava um segredo, um conhecimento raro, passado através das gerações. Ele conheceu Adão, o primeiro homem, o pai de toda a humanidade. Mas, diferente de Adão, Enoque nasceu em um mundo já marcado pelas consequências do pecado. A criação, que um dia fora perfeito, agora era um lugar de lutas e dificuldades. A beleza do Éden era apenas uma memória distante, derivada por uma realidade em que a sobrevivência foi feita a esforço constante. A harmonia de Éden havia desaparecido, dando lugar ao trabalho árduo e ao suor necessário para fazer a terra produzir. As pessoas que antes viviam em perfeita unidade, agora enfrentavam conflitos e desafios. Contudo, em meio às dificuldades de um mundo caído, o jovem Enoque possuía algo realmente extraordinário: o privilégio de ouvir os ensinamentos de Adão, o primeiro a ver a criação e a queda. Enoque caminhou fielmente com Deus por 300 anos, até que, em um ato de mistério e misericórdia divinos, ele deixou de estar entre os homens. Enoque foi levado pela fé. Por sua confiança inabalável em Deus, ele foi poupado da experiência da morte, desaparecendo da vista dos homens, pois Deus o tomou para si. Antes de ser levado, Enoque recebeu um elogio raro. Ele era um homem que agradava a Deus. E sabemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois qualquer um que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam de coração sincero. Pensemos em Adão, o primeiro homem criado por Deus, alguém que viu o mundo em sua perfeição original e presenciou sua queda. Agora imagine o jovem Enoque, de olhos arregalados, ouvindo com admiração enquanto Adão conversava. As histórias que Adão contou não eram meras lendas do passado, eram relatos de um mundo que ele mesmo havia vivido. A mente de Enoque era preenchida por imagens do Jardim do Éden, um lugar onde homem e natureza coexistiam em plena harmonia. Os detalhes que Adão compartilha criaram uma pintura viva de uma vida perfeita no jardim. Ele descrevia as cores vibrantes, os sons harmoniosos e a paz avassaladora que preenchia o ar. Cada planta, cada animal e cada elemento da criação estabeleceram um equilíbrio perfeito. Adão falou com nostalgia da alegria de conhecer Deus de uma maneira íntima e direta, um vínculo que, para Enoque, se tornaria uma inspiração poderosa. Adão tinha conhecido Deus de maneira íntima, caminhante com ele na brisa do dia, sentindo sua presença de uma forma pura e imaculada. Esse relacionamento com Deus era fonte de verdadeira alegria e realização. No entanto, devido à desobediência e à queda de Adão, houve um momento em que tudo mudou. Ele narrava, com pesar, o peso da primeira desobediência e as consequências profundas que a seguiram, a tristeza persistente em seu coração e o arrependimento que nunca o deixou. Apesar da perda, havia uma promessa de redenção, uma esperança que brilhou mesmo depois de terem sido expulsos do paraíso. Essa esperança era como um farol de luz em um mundo feito pela escuridão, um vislumbre de que, um dia, a relação quebrada com Deus seria restaurada. As histórias de Adão não conheciam apenas do passado. Elas falavam do eterno, transcendiam o tempo e o espaço, tecendo uma tapeçaria de sabedoria divina e verdade eterna que ecoava através das gerações. Enoque, da 7ª geração após Adão, ouviu atentamente esses relatos, que se formaram a base de sua fé e compromisso com Deus. Adão e Enoque conviveram por 38 anos, compartilhando momentos de profundo aprendizado. Mas Adão não presenciou a transfiguração de Enoque, pois morreu 57 anos antes deste ser feito por Deus. Curiosamente, ambos são lembrados nas Escrituras, não apenas como personagens, mas como testemunhas da relação entre Deus e o homem, exemplificando o máximo possível. As Escrituras relatam que tanto Adão quanto Enoque caminharam com Deus. Mas, enquanto Adão caminhou e falhou, Enoque caminhou fielmente e triunfou. Adão, com sua sabedoria acumulada e suas lembranças do Éden, teria contado a Enoque sobre a natureza de Deus, o Criador de todas as coisas,
cuja presença era sentida em cada sopro do vento e não sussurrar das folhas. O amor, a justiça e a misericórdia de Deus não eram conceitos abstratos para Adão, eram realidades vivas que moldavam suas vidas e guiavam suas ações. Ele teria explicado a importância dos sacrifícios que ofereciam, cada um ato profundo de devoção e um lembrete do pacto com Deus, uma antecipação do sacrifício final que viria, carregando a promessa de redenção e esperança para toda a humanidade. Essas conversas tiveram marcas profundas na alma de Enoque, moldando sua visão do mundo e seu propósito nele. O jardim do Éden, embora perdido, tornará-se para Enoque um símbolo de esperança, um vislumbre do que era possível para aqueles que caminhavam próximos a Deus. Era um lembrete do paraíso que existe um dia e do paraíso que poderia ser recuperado através da fé e da conformidade. As histórias de Adão acenderam uma chama de fé no coração de Enoque, uma pequena luz que carregava a promessa da verdade divina e da luz eterna. Essa faísca cresceu, tornando-se uma chama inextinguível, um farol de luz e esperança que guiaria Enoque por toda a sua vida, inspirando-o a andar em retidão e a buscar a presença de Deus em todas as coisas. A jornada de Enoque foi mais que uma caminhada física. Foi uma busca espiritual, um caminho que o levou cada vez mais próximo do divino e mais fundo nos mistérios da existência. A sabedoria transmitida por Adão tornou-se a base sobre a qual Enoque construiu sua vida, uma vida dedicada à compreensão e à vivência das verdades eternas, buscando sempre andar fielmente com Deus. As verdades do divino fizeram das histórias sobre o paraíso não apenas relatos de um passado distante, mas narrativas vivas, que continuaram a inspirar e guiar todos aqueles que as ouviram, geração após geração. Através de Enoque, o legado das histórias de Adão permanece, um testemunho do poder duradouro da fé, da sabedoria e das verdades eternas que nos unem a todos. Mas as histórias de Adão não eram apenas cheias de luz. A sombra do pecado sempre pairava, um lembrete constante do paraíso que havia perdido. Adão confiou a Enoque como profundamente de sua tristeza, o peso de saber que havia falhado com seu Criador. Ele falou sobre Caim e Abel, seus filhos, e as perigosas consequências da ira e do ciúme descontrolados. Esses relatos serviram como um alerta severo para Enoque, lembrando da fragilidade da natureza humana. Crescer ouvindo as histórias de Adão instilou em Enoque um desejo profundo pelo paraíso perdido. Ele via a quebra ao seu redor, a dor, o sofrimento e a distância entre a humanidade e Deus, mas também reconhecia esses problemas como consequências de escolhas que ele não precisava repetir. As histórias de Adão se tornaram para Enoque mais do que apenas história. Elas se transformaram em um chamado à ação. Enoque entendeu que, embora não pudesse desfazer o passado, ele poderia escolher um futuro diferente, marcado pela fé, pela conformidade e por um relacionamento profundo. Foram 3 séculos de fé inabalável, de escutar a voz de Deus e de resistir às tentativas que aprisionavam tantos outros em um mundo consumido pelas trevas. Enoque tornou-se um farol de luz, iluminando o caminho de volta a Deus. Ele fez provações e tribulações, viveu momentos de dúvida e medo. Mas, em meio a tudo isso, manteve-se firme em sua fé, sustentando sua conexão com Deus em um laço inquebrável. O livro de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a vida de Enoque exemplifica essa verdade profunda. Sua fé não era passiva, ela era uma escolha ativa, uma entrega diária. A história de Enoque culmina de forma tão única quanto sua vida. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, e não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. Imagine isso, em um dia, Enoque caminhava com Deus, e no outro, ele havia desaparecido, transportado deste reino terrestre para a presença do divino. A morte, aquele fim ocorrido para todos os humanos, não foi o destino de Enoque. Ele foi feito por Deus, um testemunho do poder. O legado de Enoque se estende muito além de sua existência terrena. Sua vida, vivida há milênios, ainda fala poderosamente até hoje. Ela nos lembra que um relacionamento pessoal com Deus é possível, por mais distante que possa parecer. A história de Enoque é um plano para os crentes, um testemunho do poder transformador da fé. Ensina-nos que caminhar com Deus não é sobre rituais religiosos ou tradições vazias, mas sobre entregar nossos corações a Ele, buscar sua orientação e viver de uma forma que o honra. Essa jornada é profundamente pessoal.
Será que estaremos vivendo de forma a refletir nossa fé em nosso compromisso com Deus? Estamos dedicando tempo para orar, meditar e buscar orientação nas Escrituras? Estamos cultivando um senso de comunidade e apoio entre nossa família e amigos? Estamos buscando a Deus de todo o coração? Isso significa mais do que apenas cumprir rituais. Significa abrir verdadeiramente nossos corações e mentes para a presença divina, buscando sua sabedoria e orientação em cá. A história de Enoque é um convite para cada um de nós. É um chamado para uma vida de entrega genuína. Uma vida que não se contenta com o superficial, mas que busca ir fundo, encontrar Deus. Se você ficou até aqui, deixe o seu amém. A história de Enoque nos lembra que este caminho, embora antigo, ainda é relevante e essencial nos dias de hoje. É um convite para experimentar o poder transformador de caminhar com Deus. Enoque caminhou fielmente com o Pai e foi levado ao céu. Jesus também caminhou fielmente com o Pai, mas para que eu e você possamos ser-lhe. A jornada de Enoque é um exemplo de impacto de uma vida vívida em comunhão profunda e constante com Deus. Enoque foi um precursor, uma prova de que a proximidade com o Criador transcende o tempo e o espaço. E, por meio de Jesus, esse caminho nos foi revelado e ampliado. Através dele, a conexão com o Pai foi restaurada para toda a humanidade, permitindo-nos acessar a mesma promessa de vida eterna. Obrigado por ter ficado até aqui, que Deus possa lhe recompensar.